Estamos no ar e hoje com a gente também um comentarista e analista político, Felipe Monteiro. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, Neila. Prazer estar com vocês nessa tarde para conversarmos e falarmos sobre os assuntos do dia, né? Muita Vamos, coisa, muita coisa. muita coisa acontecendo. A gente já pode começar falando aí sobre a escolha de Guilherme Boulos, deputado Guilherme Boulos, foi a escolha aí do presidente Lula para estar próximo aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais e, de acordo com Boulos, foi o que ele disse ontem, quando acabou sendo anunciado como novo ministro, estar mais perto das ruas. Agora, a gente pode também dizer que foi uma escolha bem próxima às eleições de 2026, uma troca ministerial proposital, digamos assim, para ajudá-lo nas eleições. Uma escolha eleitoreira, podemos dizer assim, né, Felipe? Não, com certeza, com certeza. Era uma escolha que já era dada como certa, né? E tudo isso visando as eleições de 2026, né? É bom lembrar que o Boulos, né, é um dos poucos políticos de esquerda que consegue manusear bem as redes sociais, né? E ele é um político que tem muita proximidade dos movimentos sociais em geral. Então, o Lula, quando coloca o Boulos na Secretaria da Presidência da República, o que ele está indicando e mostrando é exatamente isso, visando a eleição de 2026, né? Visando ter mais proximidade dos movimentos sociais e visando também ter alguém que consiga lidar com as redes sociais, que a gente sabe que a rede social no Brasil, nos últimos anos, né, é praticamente um monopólio dos políticos de direita, né, que sabem usar muito bem as redes sociais, como o Nicolas Ferreira e outros políticos. Né? E o Boulos é um dos poucos políticos de esquerda que consegue, de certa forma, ter uma predominância nisso aí. Né? Então isso é bom para o governo. Para o governo. Agora, lembrando que ele, como deputado, hoje estava como deputado, agora já está como ministro, assim que sai no Diário Oficial, mas deixa de concorrer às eleições em 2026, ou seja, para estar como ministro na esplanada do governo Lula, o deputado Boulos não vai poder se candidatar a nenhum cargo no ano que vem, ou seja, vai ficar dependente do presidente Lula, né? Não, esse é um ponto que causa até estranheza, não é? E é um ponto que, inclusive, o pessoal se colocou contrário à ida do Boulos para o ministério, porque agora o pessoal não tem o seu maior expoente político no estado de São Paulo que consiga, de certa forma, trazer com ele vários outros candidatos do PSOL, né? Carregar com ele outros candidatos do PSOL. Então, para o PSOL, foi um golpe muito ruim a ida do Boulos para o governo. Mas mostra também, Leila, uma coisa interessante também que pouca gente tem falado, né? Numa eleição polarizada, que eu acredito que vai ser no ano que vem, né, entre direita e esquerda, entre Lula e o bolsonarismo, né, o Lula está apostando mais uma vez na tal polarização, ao colocar um político combativo na Secretaria da Presidência. A gente está vendo a foto aí à nossa direita, a gente vê um Boulos feliz, um Lula feliz e um Márcio Macedo ali sem sequer uma expressão. Tá com uma expressão de Mona Lisa ali, coitado, que agora não vai ter para onde ir, É, né? Pensaram em mandá-lo para o IBAMA, pensaram em mandá-lo aí para algum lugar dentro do PT e até então não tem um destino aí para o ex-ministro Márcio Macedo, que está aí com a carinha sem expressão. triste, né? Triste. O Márcio Macedo, coitado dele, né? Desde quando ele entrou no governo Lula, tem falado dele ser substituído por alguém. E agora, nas vésperas das eleições do ano que vem, de fato, ele foi substituído pelo Boulos. Mas sabe um ponto interessante, Leila, que eu acho? Tem tanto cargo no governo federal, tem tantas possibilidades, que com certeza vão achar algum carguinho aí para o Macedo se abraçar. Mas Ele será vai que ficar sem cargo, não. não, não vai ficar sem cargo. E talvez venha aí para algum cargo eleitoreiro no ano que vem também, que é o que dizem, o que disseram ontem. Talvez ele venha a concorrer a algum cargo eletivo no ano que vem. Bom, temos Bolo como novo ministro. O presidente Lula acabou viajando para a Ásia hoje de manhã, anunciou e viajou, né? Tá virando hábito, anuncia e corre para não ter que ser perseguido pela imprensa, para dar ali a sua manifestação para a imprensa, mas ficou devendo aí a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente já deu aqui, o Metrópolis já havia batido esse martelo aí na coluna do Igor Gadelha, que a escolha é Jorge Messias, isso já não é segredo para ninguém, mas ele ainda não falou sobre isso. Diz que só vai anunciar o nome do novo ministro quando voltar da Ásia, ou seja, um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez, né? Mas como você mesmo noticiou, né? O Metrópolis deu em primeira mão que o Lula escolheu já o Messias e é questão de dias para ele ser anunciado oficialmente. É bom lembrar que o Barroso fica até o final do mês
E o Lula não tem pressa nenhuma para indicar o próximo ministro do STF, né, formalmente, né, porque a gente sabe de forma inoficiosa que o ministro que será indicado pelo Lula será o Messias, né, mais um evangélico dentro do STF. E mostra também, né, um ponto importante nessa nova composição do STF no governo Lula, né, que o Lula está muito mais preocupado com aquele ministro do STF que ele tem uma confiança direta, né, que ele possa dar aquele telefonemazinho, né, para discutir assuntos pessoais e políticos, do que alguém que tem uma estrutura de conhecimento jurídico muito forte, né, muito consolidado, como era o STF no Supremo. O STF na época do Eros Grau, na época de tantos outros ministros que fizeram história, né? Você vê que hoje em dia o que está mais sendo justificada a escolha é muito mais a tal confiança, né, do presidente. Isso faz sentido também, só para terminar aqui um breve raciocínio, porque você vê que os últimos presidentes da República, né, da Dilma ao Bolsonaro e ao Lula, foram julgados, de certa forma, no Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula está querendo criar uma certa blindagem para ele nos próximos anos, caso ele saia do poder, né? E ele está conseguindo fazer isso. E ano que vem, desculpa, no próximo mandato, caso ele consiga, né, ganhar as eleições, ele irá indicar mais 3 ministros do STF. Bom, esse raciocínio foi ótimo, porque a gente vem falando sobre isso. Falamos ontem aqui no contexto sobre isso, Felipe, dessa escolha do presidente Lula. Se eu não me engano, posso estar errada, se eu estiver errada, me corrijam, mas já são 10 ministros indicados pelo presidente Lula, ou seja, uma hegemonia ministerial dentro do Supremo Tribunal Federal aí, foi escolha do presidente Lula. Hoje, o notório saber jurídico já não é mais o principal quesito para essa escolha. É sim essa questão da confiança e de estar perto, além de ambos terem o mesmo caminho político, né? Ambos do PT, ambos na mesma ideologia. E essa história também da questão da religião, de ele ser evangélico, claro, é também uma boa escolha aí para um momento eleitoreiro, mas eu estava me lembrando ontem que o próprio presidente Lula já esteve muito perto de lideranças evangélicas no passado, até mesmo com o próprio Silas Malafaia, com Edir Macedo, com Silas Malafaia. Agora ele está entendendo a importância e a grandiosidade. A gente já deu aqui no Metrópolis, inclusive, uma matéria falando do percentual da população evangélica no Brasil e a necessidade de estar conectado aí com esse público, né? Já vimos aí a primeira-dama Janja se conectando também com os evangélicos, tentando aí de uma forma um pouco difícil se conectar com as mulheres evangélicas, e agora o presidente Lula dando esse passo aí, indicando o Messias. Então temos um evangélico muito próximo ao presidente Lula com a mesma ideologia. É tudo que um presidente quer. Exatamente, né? Ele está de olho realmente nas eleições de 2026. Mas é bom lembrar que o evangélico, né, as igrejas pentecostais, ela é um corpo heterogêneo, né? É muito difícil, né, você ter, de certa forma, o apoio total, né, dos evangélicos nomeando um ministro do STF evangélico. E o Lula tem muita dificuldade em entrar na classe dos evangélicos muito por conta, né, exatamente da pauta moral, né? A gente sabe, por exemplo, que uma das coisas que dividem, de certa forma, o conservador, né, do progressista é exatamente a pauta moral. Então, temas como, por exemplo, aborto, como, por exemplo, descriminalização das drogas, e outros temas assim caros, né, de costumes, não encontram amparo na classe dos evangélicos, né? Ou seja, então é muito difícil para o Lula, para a esquerda, que tem, de certa forma, um discurso mais progressista, um discurso comportamental diferente dos conservadores, né, agradar a classe dos evangélicos. E tem outro ponto também que é difícil demais você ver político de esquerda ter respaldo no evangélico, né, é que o evangélico tem uma situação que diferencia muito ele, que é exatamente a situação de que ele não precisa do Estado como entidade corpórea, né? Porque é muito mais importante para o evangélico ter aquela sua comunidade, né? Aquela sua comunidade das pessoas se ajudando um ao outro, né? É muito mais importante, de certa forma, do que
o Estado criando políticas sociais. Então, os evangélicos, em geral, têm muito mais essa vontade de ajudar um outro, vontade de engrandecer, né, por meio da religião, né, que não encontra muito amparo nesse discurso do PT e da esquerda ultrapassado. Por isso que a esquerda e o PT, de certa forma, têm perdido muito apoio nas periferias dos grandes centros urbanos. Exatamente por conta disso. Quando você vê o fenômeno do Pablo Marçal em São Paulo, né, que se fortaleceu e ganhou na periferia, onde o PT ganhava tradicionalmente, está muito ligado a isso. Né? Aqueles evangélicos não querem mais aquele Estado que segura o desenvolvimento dele. Ele quer realmente instrumentos para poder engrandecer. Esses instrumentos não estão só no Estado, também estão naquela comunidade deles individuais. Bom, eu vou até tocar num assunto, a gente não ia falar sobre isso, mas já que a gente está nesse gancho, vou falar um pouquinho sobre a decisão do ministro Barroso de deixar o seu voto aí sobre o aborto. Acabou saindo no último dia de trabalho, no sábado, deixando o seu voto aí sobre a questão do aborto, em dois sentidos. O primeiro sentido é liberando os técnicos de enfermagem e os profissionais de enfermagem para fazer o aborto, e também na questão de liberar o aborto até a 12ª semana de gravidez, até porque hoje os critérios para o aborto que são definidos pela legislação são pouquíssimos, e aí querem ampliar, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu deixar o seu voto ali como não só como uma opinião, Felipe, mas também deixando o seu posicionamento, deixando o seu voto que vai continuar valendo dentro da corte, assim como fez a ministra Rosa Weber antes de se aposentar, antes de sair. Seria, por exemplo, mais um tema que deveria ter sido discutido no Legislativo, e você vê o Poder Judiciário, por meio do STF, decidindo um assunto de grande relevância. Mas tem um ponto que eu acho interessante também, quando você pega, por exemplo, o aborto, né, em grande parte do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Coreia do Sul, todo o tema aborto passou por um debate longo na Suprema Corte. Né? Você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, que é um modelo, né, para o Brasil e modelo para outros países no mundo, né, quem decidiu sobre aborto foi a Suprema Corte de lá, na década de 50, né, do tal caso Roe versus Wade, né, um caso importante que foi anulado, né, recentemente no governo Biden. Né. A Suprema Corte dos Estados Unidos ela reanalisou, né, o caso Roe versus Wade e mudou a sua posição sobre aborto, né, proibindo, de certa forma, o aborto como era nos Estados Unidos. Então, quando você vê, por exemplo, né, que esse tema encontra amparo nas cortes constitucionais do mundo todo, você vê que é um tema que, infelizmente, o Poder Legislativo não gosta de trabalhar e não gosta de discutir esse tema, porque a gente sabe que a nossa sociedade ela é conservadora. E um tema como aborto, de certa forma, separa a sociedade. Né? Diria que não separa de forma igual, porque a maioria, com toda certeza, já que a nossa sociedade é conservadora, na sua maioria, se coloca contra o aborto. Então, é um tema que não ganha nenhum tipo de avanço no poder legislativo. Então, assim como nos Estados Unidos, assim como na Coreia do Sul, assim como na Alemanha, o tema é enfrentado pela Suprema Corte. E esse tema vai ser decidido, mais uma vez, pela Suprema Corte do Brasil, né, esvaziando esse tema dentro do Congresso, que é um lugar importante onde deveria ter sido feita essa discussão e análise, de fato, sem paixão, se o aborto deveria ou não ser legalizado no Brasil. Interessante porque o Congresso ele vem fazendo isso, se esquivando de decidir pautas importantes e polêmicas, até porque a gente está em um ano véspera de eleição, não vai ser um ano que o Congresso vai tratar de pautas polêmicas, incluindo o PL da anistia, que se tornou o PL da dosimetria, e que agora está com dificuldade de andar dentro do Congresso Nacional. Deu uma desidratada no projeto, não há sequer um texto proposto sobre isso pelo relator, que é o deputado Paulinho da Força, e a gente vê esse assunto desandar, essa questão bolsonarista e de Jair Bolsonaro também dando uma submergida, enquanto não houver essa indicação para um candidato que possa substituir Jair Bolsonaro, o bolsonarismo está sim submerso e a gente não vê ninguém da direita se manifestando. Então, agora, me parece que eles estão esperando uma resolução da questão do PL da anistia para submergir e para decidir alguma coisa. Mas, será que não está demorando muito para a direita se movimentar? Esse é um ponto também que eu acho interessantíssimo na dinâmica do Congresso Nacional. Você vê, por exemplo, que o projeto de lei da dosimetria
não encontra nenhum tipo de apoio dos bolsonaristas e do PL. Assim como a pauta da anistia também não encontra nenhum tipo de apoio na base governista. Então não tem jeito, né? Se você não consegue ter apoio de um dos maiores partidos, né, do Congresso Nacional, que é o PL, não tem como esse projeto da dosimetria andar. Inclusive, recentemente, é bom lembrar que o presidente do Senado Federal, Alcolumbre, falou claramente e abertamente que o projeto da dosimetria não vai andar no Senado Federal. Então, houve um esvaziamento nesse projeto da dosimetria por não ver no horizonte próximo a possibilidade dele andar, dele ser aprovado, e ao mesmo tempo você vê que o projeto da anistia, que os bolsonaristas querem, porque querem aprovar esse projeto, não tem nenhum tipo de apoio, nem popular. Tem uma pesquisa recente que mostra que o povo do Brasil é contra o projeto da anistia, e nem amparo total no Congresso Nacional para ser votado. Então, quando não tem apoio da sociedade, não tem apoio, de certa forma, do Congresso Nacional, não tem como esse projeto ir para frente. Então, dificilmente a gente vai ver esses dois projetos caminharem. Mas tem um ponto que eu acho que seria interessante discutir, é, é que eu acho que a política ela é uma ciência que busca caminhar, né, e achar o grau comum, né, o chão comum. Então, eu entendo que poderia muito bem as duas forças políticas do Congresso Nacional sentarem à mesa e discutirem. Ó, eu não quero dar anistia para todo mundo, mas vamos pensar que vamos acordar que aquela pena para vários manifestantes não foi muito gravosa, não foi muito grave, não foi muito acentuada, e vamos tentar reduzir ou absolver aquelas pessoas daqueles crimes. Em relação aos políticos, vamos tentar criar um negócio mais ameno, né? Dar anistia para uns, não anistia para outros. Então, a política, infelizmente, no Brasil hoje em dia, está muito polarizada e está muito no discurso do ódio, né? Não temos aquela política com P maiúsculo, em que as duas partes, né, as duas forças políticas do Congresso Nacional se sentem à mesa, discutem o grau comum, né, o chão comum, né, a arte de buscar consenso dentro de dissenso. E eu entendo que tem espaço para isso, mas infelizmente o Congresso Nacional prefere vociferar ódio, xingar um ao outro, do que buscar esse chão comum, que, na minha opinião, é tão caro para a democracia. Até porque esse é um assunto que pode gerar até uma jurisprudência, né? Não que a gente esteja dizendo que vai acontecer outro golpe no Brasil, não é isso. Mas poderia gerar uma jurisprudência aí para a questão de diferenças de pena, diferenciação de pena, porque desde o início, nessa questão da trama golpista, não esses núcleos que estão sendo julgados, esses 5 núcleos, mas as pessoas que já foram julgadas anteriormente foram julgadas num combo, num pacotão, de forma única. Então, faltou individualização de penas ali no Supremo Tribunal Federal e você deu uma excelente ideia, inclusive eu espero que os deputados estejam nos ouvindo, porque é disso que a gente precisa, né? Que se sentem e que decidam isso de uma outra forma, porque as pessoas precisam, não só os grandes, não só os militares, ex-militares e políticos que estavam envolvidos, mas as pessoas que estiveram aqui na frente participando, né? Não, exatamente, exatamente. É por aí mesmo que tem que se fazer, né? É bom lembrar, por exemplo, que, com toda certeza, o Congresso Nacional, nos próximos anos, no próximo mandato, provavelmente vai ter outra configuração, né? Tem grandes chances, sim, da direita ter maioria do Senado e maioria absoluta da Câmara dos Deputados, não é? Então, com esse dado na mão, né, a esquerda deveria, sim, fazer determinadas concessões, né? Quando eu olho para frente, assim, para o horizonte futuro, e eu vejo que eu vou perder espaço, é porque eu não estou encontrando respaldo, de certa forma, na sociedade como deveria, né? Então, isso deveria ter sido. A esquerda deveria, sim, fazer uma análise, olhar para dentro e tentar identificar qual é o posicionamento que a maioria da sociedade quer em relação a esse assunto, não é? Porque a tendência realmente é, com outro cenário, mudar completamente, configurar completamente essas questões todas. Um exemplo simples: eu poderia, por exemplo, no mandato, né, no outro governo, aprovar uma lei revogando todos os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se fizer uma lei que revogue, você faz, de certa forma, absolver todas as pessoas que foram processadas, né, pelo STF em relação ao atentado do Estado Democrático de Direito. E uma lei simples, né,
pode ser feita no próximo mandato, absorvendo todo mundo, né? Ou seja, a esquerda deveria também fazer uma autoanálise e tentar sentar à mesa com a direita, que também deveria fazer uma certa análise de buscar aquele grau comum, né? Aquele chão comum e tentar buscar consenso dentro desse dissenso. É a melhor forma da gente realmente ter uma postura democrática. Eu vou aproveitar, Felipe, e vou acrescentar mais um integrante nessa conversa, porque